O analista como um objeto transicional. Tu já viu alguma vez essa ideia? Já leu sobre isso? Ela não é nenhuma ideia nova ou original, né? Muito menos alguma coisa que eu esteja inventando. Ela é uma ideia que remete a um tipo de manejo ou de posição do analista que a gente tem na psicanálise. É uma ideia muito rica, com muita coisa, super legal, super interessante para a gente poder refletir, debater. Então fica aí que eu tenho certeza que tu vai gostar e vai poder pensar um monte de coisa. Eu sou Juliano Correia, psicanalista, doutor em teoria psicanalítica. Essas nossas conversas ficam disponíveis no canal do YouTube e também no Spotify só em áudio. Quando a gente fala do analista funcionando como um objeto transicional, a gente já fica sabendo que essa ideia ela é winnicottiana, né? Afinal, o objeto transicional é um conceito do Winnicott. Eu gosto de pensar, até de uma forma mais ampla, que é uma visão que a gente tem que remete ao que Thomas Ogden chamou de psicanálise ontológica. A gente teve uma conversa sobre isso já. Em contraponto ao que ele chama de psicanálise epistemológica, que seria uma psicanálise mais clássica, assim, mais freudiana. São maneiras diferentes da gente entender qual seria a principal função do analista, seus manejos e como que funcionaria ou os objetivos de um tratamento analítico. Bom, para a gente entender isso, obviamente a gente vai ter que dar uma revisada do que se trata objeto transicional e área de ilusão, que são conceitos interligados, até porque eu estou propondo aqui da gente fazer esse paralelo do analista como objeto transicional e do setting psicanalítico como área de ilusão. Agora há pouco eu publiquei um rodapé psicanalítico sobre objeto transicional, no qual eu expliquei o que é e para que serve o objeto transicional. Então, o Winnicott ele nos diz que o objeto transicional, existem também os fenômenos transicionais, né? Não são a mesma coisa, mas têm a mesma função, jogam no mesmo time. Mas então o que o Winnicott nos explica? Que o objeto transicional ele serve para ajudar a criança em uma passagem muito importante, em um momento muito importante da vida dela. Que momento é esse? Ele vai colocar o objeto transicional e os fenômenos transicionais ali na segunda metade do primeiro ano de vida. Eu sempre digo, né, o Winnicott nunca foi porque nunca se preocupou em ser mesmo muito preciso em relação a idades e tal. Ele dá uma noção, nessa outra conversa do rodapé psicanalítico eu também falei que a gente vê em outros momentos e até desenvolvimentos de objetos transicional e tal. Mas e que passagem é essa que o tal objeto vai ajudar a criança a fazer? É uma passagem, se a gente pegar numa linguagem freudiana, do princípio de prazer para a entrada do princípio de realidade. Falando nos termos do Winnicott, é quando a criança sai de uma onipotência total para o início de uma realidade compartilhada. O que significa? Significa o início da compreensão da realidade como algo autônomo, ou seja, eu não tenho o poder de criar as coisas que eu quero ou que eu desejo no momento em que eu quero ou que eu preciso delas. Ou seja, entra toda aquela questão, né, que é bem do princípio de realidade, de espera, de postergação, de realização de desejos ou das necessidades, enfim, desse tipo de coisa. E é um momento muito difícil, né? Porque a criança vai ter que ver que o mundo não obedece a ela, mas ao mesmo tempo não tem necessidade de temer esse mundo. É uma ideia assim, o mundo pode não obedecer os meus desejos, mas o mundo suporta os meus desejos. Então eu posso seguir no caso assim, no meu desenvolvimento normal. É por isso que o Winnicott também diz que o princípio de realidade ele é uma ofensa para a criança, né? Porque tu tá com aquela ideia ali que tu é o reizinho do mundo,
tudo obedece aos teus desejos e aí gradativamente tu começa a ver que não. E que é nesse mundo aí que tu vai ter que viver e vai ter que se virar. Então, o objeto transicional, que tem todas aquelas características de ser uma posse da criança, de não ser modificado, de ter assim texturas de aconchego que remetam a algo vivo, que seja algo que, né, não vai, eu até na outra conversa falei, não vai ser um copo, objeto transicional, né, geralmente é algo macio, porque ali é um objeto de teste também, que a criança pode testar os seus afetos de amor, de ódio, de agressividade. Então é muito importante que seja um objeto, assim como a mãe também que ele sobrevive. Isso vai dando para a criança a confiança disso que eu falei, de que o mundo me aguenta. Essa realidade externa tão chata que apareceu para mim agora, ela vai suportar, enfim, todos esses meus afetos. E essa passagem vai acontecer naquilo que o Winnicott chamou de área de ilusão. Ele diz que ele reivindicou esse nome para ser um tipo de terceira via, assim, mas uma área intermediária entre o que a gente poderia chamar de princípio de prazer e princípio de realidade. E isso é uma coisa super importante, porque daí tem tudo a ver com a característica, uma das características essenciais do objeto transicional, que ele é a primeira posse não eu da criança. Agora olha só que interessante, é não eu, mas não é mundo externo também, tu entende? Não é o outro, ou seja, é um objeto intermediário e por isso que esses fenômenos eles acontecem nessa área de ilusão, que é uma área intermediária, que eu gosto de chamar assim, que é uma área de teste, que é uma área que as coisas podem ser testadas. Né? Como eu falei, de testar os afetos no objeto transicional. E o Winnicott vai dizer que essa é a área do brincar, ela é a área da criatividade. E acho que é por isso que eu gosto de chamar de teste, porque a gente poderia pensar também que é uma área de liberdade, onde as coisas podem ser criadas, inventadas e a partir disso testadas, sabe? Eu penso no sentido assim, ó, isso aqui tá bem, isso aqui não tá, isso deu certo, isso não deu, mas onde isso pode ser feito e com segurança. Eu sempre costumo pensar que foi por aí, não só por aí, é claro, né? Mas que ele criou essa área intermediária, essa área de ilusão, no sentido de ser um local seguro. E aí, como que seria esse paralelo? O analista funcionar como um objeto transicional. Olha, eu acho que partes disso a gente já encontra na psicanálise mais clássica mesmo. Mais clássica que eu estou chamando é a psicanálise freudiana. É claro que o Freud não falou objetivamente essas coisas que eu estou falando aqui agora e que o Winnicott falou depois. É óbvio que Freud não falou de objeto transicional, né? Esse é o conceito do Winnicott, são teorias diferentes, vão por caminhos diferentes e tal. Agora, se a gente pegar o conceito de transferência, muita coisa que o Freud mesmo falou, mas aí a gente pode pegar freudianos, né, que continuaram trabalhando na teoria, e transferência é um dos principais conceitos da psicanálise, um dos mais desenvolvidos ao longo da história. Eu acho que a gente encontra semelhanças. O que eu estou querendo dizer? Eu nem falei a tese principal ainda, já estou falando das semelhanças, né? Que eu estou começando pelo outro lado. Quando a gente fala de transferência, tem uma ideia, já no Freud mesmo, embutida. Eu penso muito no artigo do Freud, se não me engano, na Dinâmica da Transferência, de 1912, que o Freud fala da importância da gente questionar a transferência. Ou seja, da gente não rechaçar os sentimentos transferenciais do paciente, mas sim questionar. E o que isso significa? Eu tenho muito uma ideia que uma vez eu escutei de um supervisor meu, que ele falou da transferência da seguinte maneira, que a transferência é como se fosse uma carta que a gente analista, recebesse. E a gente sabe que essa carta não é para nós. Agora, tem duas coisas que a gente não deve fazer. A primeira, a gente não deve devolver a carta. No sentido, ó, isso aqui não é para mim.
Pega aí e te vira. E a segunda coisa que a gente também não deve fazer, porque são dois perigos que a gente corre, é, enfim, ler a carta e tomar aquela carta como se fosse para nós. É um terceiro caminho que a gente deve seguir, que é o quê? Abrir a carta, ler a carta, se inteirar dos conteúdos da carta, até o momento em que a pessoa, o paciente que nos deu a carta, esteja apto a dar um outro destino para aquela carta. Né? Daí eu não sei se o destino é para quem ela seria originalmente ou isso já se modificou, não importa. Então, quando eu falo isso me dá muito a sensação, como eu já vi também analistas mais freudianos falando, dessa ideia de que o analista ele empresta o seu eu para o paciente, tá? Porque vamos pensar numa coisa assim, ó. Qual é a principal ferramenta de um analista? Não estou dizendo que tenha uma resposta só. Então, poderia se pensar mais coisas. Então, daqui a pouco tu poderia dizer, a principal ferramenta, o principal instrumento é a interpretação. Tá bem. Aí seria outra discussão. Mas assim, né, não é uma resposta que a gente pode dizer que está errada. No que eu estou pensando, e muita gente pensa assim também, óbvio, a principal ferramenta do analista é o seu próprio inconsciente. É por aí que vai ter o tratamento, né? A gente pode falar de interpretação, de várias outras coisas que são importantes, mas tudo isso vai acontecer, ou assim, vai acontecer ou não vai acontecer, ou vai acontecer bem ou não tão bem, de acordo com o inconsciente do analista. É por isso que a gente se trata. É por isso que a análise do analista é tão importante, né? Se a gente for ver a análise do analista, é a coisa mais importante da formação dele, ainda que tenham outras muito importantes também, mas a analista que não se analisa não tem as mínimas condições de tratar uma outra pessoa. Então, essa ideia que a gente pode mudar até agora, né? Ao invés de emprestar o seu eu, de emprestar o seu inconsciente para a pessoa, eu acho que ela se aproxima muito disso que eu estou falando hoje, do analista como objeto transicional. E por quê? Agora vamos ver. O Winnicott, ele tem uma frase que eu adoro, que ele diz assim: o maior elogio que um analista pode receber é ter sido encontrado e usado pelo seu paciente. Às vezes falando assim, né, no início talvez possa dar um pouco de estranheza, mas ela é uma frase sensacional. Primeiro tem o negócio do encontro, ter sido encontrado, né? Se tu me acompanha aqui, vê as coisas que eu debato, tu sabe que essa questão do encontro, por causa do acaso e tal, ela é super importante para mim, eu sempre dou muita atenção a ela. Então, quando ele diz, aí é a minha interpretação, né? Quando ele diz ser encontrado pelo seu paciente, eu estou pensando no encontro de uma forma muito mais profunda, né? Não é só ter dado a sorte de tal pessoa encaminhar, ou, né, hoje em dia, de tu ter encontrado na internet, sei lá onde, o teu analista e tal. Não, tudo bem que, óbvio que tem que ter isso, né? Senão o trabalho não vai começar. Mas é um encontro num nível mais profundo, é um encontro para além disso, depois que isso já aconteceu. Um encontro que eu tô falando de um tipo de encaixe que acontece entre os dois, né? A gente tem, muitas vezes, tu pode ter uma pessoa, como é que a gente poderia dizer, muito disposta, muito disponível para análise, para se analisar, e tu pode ter um analista muito bom também, muito competente, e aquela dupla ali não funciona. E o tratamento não dá certo. E não é porque o analista é ruim, e não é porque também a pessoa não está apta, sei lá, para psicanálise. É porque o encontro não deu. Às vezes até é por causa da época, às vezes numa outra época ele daria, né? Aí a gente não fica sabendo. Então eu penso no encontro nesse nível, sabe? Um pouquinho além. Mas não é o mais importante aqui do que eu estou falando. Ser encontrado e ser usado pelo paciente. É que geralmente quando a gente fala assim de usar alguém, pode dar uma noção meio ruim, né? E é claro que ela tem uma conotação ruim quando a gente usa deliberadamente uma pessoa, né? Que se aproveita de alguém. No caso de uma análise, não funciona assim. Em primeiro lugar, porque
Pode até acontecer, né? Mas geralmente a pessoa que procura o tratamento, ela não vai assim com essa ideia consciente do jeito que eu falei. Mas principalmente eu acho por causa do outro lado. Porque o analista, se ele pensa dessa forma que eu estou colocando hoje, o analista ele já tem essa noção de que ele vai ser usado. O objetivo é que ele seja usado. E o que significa ser usado? Por isso que eu fiz aquele recorte ali da questão da transferência no Freud. Aí a gente pode até esquecer da questão do inconsciente, podemos voltar para o eu, porque eu acho que é uma coisa muito mais completa. É se emprestar para a pessoa para que ela possa ter uma vivência, não só uma, é claro, né? Mas assim, uma vivência importante, necessária para ela ter, resumindo assim, para ela poder melhorar, para ela poder resolver alguns problemas, para ela poder ter uma vida melhor, mais feliz, enfim, por aí. E isso, é claro, tem a ver com a transferência, né? Só que aí eu volto naquilo que eu falei lá no início, eu acho que são visões que se tem da posição do analista, porque tem maneiras diferentes de ver isso. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter uma transferência com seu analista, uma transferência numa questão paterna muito forte. Essa pessoa foi muito, não sei, castigada pelo pai. O pai era muito rígido, não dava afeto, não dava amor, e a pessoa tem problemas com isso. Tô inventando uma coisa aqui que é super comum, né? Que aconteceu com um monte de gente. Não é exatamente o caso, tá? Do analista, que obviamente vai perceber isso e vai pensar assim, então se essa pessoa teve um pai muito rígido e que deu pouco afeto, então eu vou ser um analista amoroso, compreensivo e tal, porque é disso que ela está precisando. Eu não estou falando que essa ideia esteja errada, tá? Eu só falei que eu acho que assim, não é necessariamente isso, porque a coisa não é tão certinha, matemática assim, sabe? Tu não teve isso, então a gente faz aquilo. Eu acho que a coisa é muito mais completa. Então, nessa situação que eu inventei, o analista vai se emprestar para a pessoa ter essa vivência. Mas daí que vivência vai ser? Aí que é o ponto que eu quero chegar nesse tópico. Eu não sei que vivência vai ser. Ela não é pré-estabelecida. Por isso que eu falei que não é necessariamente assim, teve pai muito rígido, então agora eu vou ser muito compreensivo. Não, eu não sei, porque é uma vivência nova para o analista também. E é uma vivência verdadeira. Por isso que analisar é tão difícil. Né? O Freud falou que psicanalizar era a profissão impossível, né? Das 3 profissões impossíveis que ele colocou. Então, por isso que é tão difícil, parece que a gente não faz nada, né? Porque a gente fala pouco durante as sessões, mas assim, esse se emprestar para uma pessoa poder vivenciar alguma situação é uma coisa super difícil de se fazer. É que é uma ideia assim, ó. O Winnicott, ele tinha a concepção de que toda pessoa trazia dentro de si um impulso natural para se desenvolver com saúde. A não ser que tivessem questões, problemas, defeitos de fábrica. Mas as pessoas ele tinha essa crença nesse impulso para um desenvolvimento saudável da pessoa. O que aconteceria, e que quase sempre acontece, né, é que, enfim, problemas aconteceriam, ou poderiam acontecer, né? Um exemplo é nesse momento aí que eu tô falando, que eu falei dessa passagem. Então, daqui a pouco, se o mundo, e por mundo eu tô me referindo muito à mãe, né, que o Winnicott chamava da mãe suficientemente boa, se essa criança é invadida pelo externo, né, porque ela está descobrindo essa realidade externa, então o importante é que ela tenha o seu tempo, ela possa fazer os movimentos. Se o movimento é feito de fora, isso é sentido como uma invasão. Isso daí provoca o quê? Tu se retrai. Então, tô dando um exemplo de um tipo de problema, né? Daí vai depender muito da repetição disso, da intensidade disso e tal, para saber que problema que vai dar. Mas então, tem toda uma série de coisas que pode acontecer, que pode te desviar desse caminho. A ideia do tratamento seria colocar a pessoa de volta.
Então vamos pensar assim, num tratamento de criança, tá? Eu tive, de uma época, há muito tempo já, que eu trabalhei em hospital. Qual era o objetivo com as crianças no hospital? A gente atendia as crianças, na sua maioria, que iam passar por cirurgia cardíaca. Então a ideia era assim, né? É um atendimento bem diferente, não é um tratamento psicanalítico, né? É um tipo de psicoterapia breve, de apoio, eram poucos atendimentos, mas então assim era muito mais focado, muito mais objetivo. Mas qual era o intuito do atendimento? É que aquele momento de internação, e que é para criança e é para adulto, né? Que é tão difícil porque tu fica tão exposto, né? Tu não tá nem com as tuas roupas, tu não tá em casa, muitas vezes tu tá dividindo o quarto com outras pessoas. E nesse caso que eu falei, tu vai fazer uma cirurgia, né? Quer dizer, tu tá cercado de situações altamente invasivas. Qual era o nosso objetivo? Era fazer com que aquela situação ali, possivelmente traumática, não desviasse a criança do trajeto que ela estava seguindo. Então, eu acho que essa é uma ideia muito importante do tratamento, dos objetivos de um tratamento. Vamos sair do hospital, vamos para análise normal e vamos pensar num adulto. A pessoa, então, ela tem esses problemas, se pegar esse problema que eu inventei com o pai, mas ela tem essas questões, ela tem coisas que a gente possa pensar que desviaram ela de um caminho que ela estaria seguindo, sabe? Tu entende coisas que é tão comum a gente ouvir, tipo, nossa, eu queria que a minha vida tivesse desse ou daquele jeito, eu imaginava tal coisa, eu acho que eu tenho condições disso ou daquilo, né? Mas parece que a coisa não encaixa, a coisa não vai, a coisa não engrena. Então, assim, o modelo continua o mesmo. É como se a pessoa ela vai ter uma vivência com a gente, uma vivência que ela teve e não foi boa, ou até foi desastrosa, ou algo que faltou, algo que ela não teve. E aí ela vai ter com a gente, ela vai ter no tratamento, com o seu analista. Ah, mas é a mesma coisa e tal? É claro que não é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. Quando é substituto, nunca é a mesma coisa. Mas pode ser tão bom quanto. Pode ser muito bom, né? É claro, se tivesse acontecido tudo direitinho desde o início, a pessoa nem ia precisar de análise, e daí, sei lá, provavelmente estaria muito melhor. Mas então, essa seria a função, ou a principal função do analista. Ser usado nesse sentido, tu entende? E aí, por isso que aquele exemplo da carta, né, em relação à transferência, ele é tão importante, porque a gente ter bem claro essas noções é o que permitem que a gente aguente tanta coisa. Tanta coisa, eu tô falando de sentimentos intensos, a gente aguenta agressões, e agressões, não estou falando agressões físicas, né? A gente aguenta apaixonamentos, enfim, todas essas coisas que podem surgir no atendimento. Por quê? Porque a gente está disposto a ser usado para que a pessoa possa ter determinada vivência e a partir disso ela possa ter algum tipo de melhora. É por isso que daí nós, assim como um objeto transicional, a gente sobrevive. Por isso que eu falei que a gente aguenta essas coisas. Então, por isso que a gente serve como esse tipo de teste. E eu acredito, o Contar do Caligares naquele livrinho, eu sempre chamo de livrinho, né, porque ele é pequenininho, porque eu acho um livro ótimo. Cartas a um Jovem Terapeuta, né, ele fala coisas desse sentido, que eu acho que a análise, quando funciona bem, bem mesmo, a gente é descartado do mesmo jeito que um objeto transicional. Como que um objeto transicional ele é descartado? Isso eu falei na conversa ali no rodapé psicanalítico. O objeto transicional ele é interessantíssimo porque assim, não tem processo de luto pelo objeto transicional, tu entende? Não tem grandes despedidas, ele não é pranteado, ele não é reprimido, não acontece nada dessas coisas. A expressão que o Winnicott usa é: ele é simplesmente relegado ao limbo.
Ou seja, ele simplesmente perde o valor, ele perde a razão de ser. Por quê? Porque ele estava servindo para fazer aquela passagem. No que isso foi feito, ele não tem mais valor. Eu acredito que um analista funciona assim também. Eu sei que, né, a pessoa fica, ela se lembra do analista, se tu tá terminando uma análise, pode ter despedido e tal, né? Mas eu tô dizendo no sentido assim, o analista deixa de ter importância, porque ele deixa de ser necessário. Por quê? Porque esse trajeto ele foi feito. É nesse sentido do analista funcionar como um objeto transicional. Agora, a gente já começou a falar coisas aqui que levam para o segundo ponto, que é o setting psicanalítico funcionar como uma área de ilusão. O que é meio óbvio, né? Porque se objeto transicional e área de ilusão eles estão tão conectados assim, se a gente propõe uma analogia do analista como objeto transicional, é consequência que o setting seja a área de ilusão. E aí, como é que funciona isso do setting psicanalítico ser como a área de ilusão? O Winnicott ele tem um artigo de 1954 chamado Aspectos Clínicos e Metapsicológicos da Regressão dentro do setting psicanalítico. O Winnicott tem uns títulos meio longos, assim, a maioria das vezes eu não consigo lembrar deles direito inteiro, mas esse aí tá certo porque eu conferi antes de gravar. Tá no livro da Pediatria Psicanálise. E ele faz uma coisa que eu adoro, essas coisas que ele faz uma análise, uma descrição, ele coloca em itens de como era o setting do Freud. E claro, né, ele faz isso meio para colocar como ele acha que tem que ser o setting, e que é uma maneira com a qual eu sempre me identifiquei desde o início. Eu acho que quando a gente fala em setting, talvez a primeira coisa que a gente pense seja a questão física, né? Quando pensa no nosso consultório, nas questões físicas do consultório. Hoje a gente tem o consultório virtual também, né? E que aí a pessoa que se trata passa a ter muita responsabilidade nesse setting também, mais eu acho do que antes, que é um assunto também bem interessante. Mas a gente pensa nas questões físicas, quando a gente vai montar o nosso consultório, quais são as coisas que a gente cuida, assim, que a gente presta atenção? Eu acho que são várias, tá? Eu vou destacar pouquinho, umas duas, assim, que são as que o Winnicott destaca nesse texto também. Então, uma que a gente pode pensar é em relação aos ruídos. Então, assim, a gente monta um consultório, a gente faz o nosso local, nosso setting físico de atendimento, que seja um local protegido de ruídos. O que significa ser protegido de ruídos? Que ele acontece numa sala fechada, não sei, daí depende se for num prédio, depende do andar que é o teu consultório, né? Se for num andar muito alto, talvez tu deixe as janelas abertas, se for num andar mais baixo, talvez tu tenha que fechar as janelas, a gente tome esses cuidados. Agora, ele também fala uma outra coisa que eu acho muito importante, e eu acho que tem, não sei, momentos, né, circunstâncias, assim, que talvez a gente possa exagerar nessa questão do ruído, que ele diz assim, mas deve-se poder ouvir ruídos, barulhos do mundo. Não deve ser um isolamento acústico, assim, que nenhum som entre naquela sala. E por que eu estou dizendo que isso é importante? E por que ele destaca isso aí? Porque a gente não pode fazer com que o setting, o tratamento, enfim, ele seja desconectado da realidade. Senão ele aliena a situação. E isso não é uma coisa boa, isso não é uma coisa nada boa. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem barulhos no mundo, sabe? Então daqui a pouco tu tá ali atendendo e escuta um barulho da rua. Tô falando coisas que já aconteceram comigo, tá? Tem um alarme do carro disparando na rua. É claro, tudo bem, isso aí não é bom. Pode atrapalhar, mas isso faz parte da vida, faz parte da realidade. Outras questões que ele destaca ali também, a gente cuida a iluminação, né, do nosso consultório. Então, a gente não monta um consultório com muita luz. Né? O Winnicott chega a falar assim que não deve ter uma luz direta no rosto da pessoa, né, do paciente. Porque, é claro, daí vira interrogatório. A gente teve uma conversa aqui sobre as entrevistas iniciais,
psicanálise, que é uma coisa tão importante, nas entrevistas iniciais a gente questiona muito mais, né? A gente investiga para ter aquilo que eu chamei de mapeamento psíquico da pessoa, mas não é interrogatório. Então, a luz tem que ser uma luz agradável. Não pode também ser um breu, não pode ser uma escuridão. Tá? Na minha opinião, tanto a falta de ruído como a falta de luz, tu desconecta da realidade. Parece que tu tá numa tumba daí, e não num consultório psicanalítico. Vale o mesmo para a questão de temperatura. E aí, olha só que interessante, eu acho que se aproxima um pouco até da questão do objeto transicional. O Winnicott fala, eu não sei se alguém tem isso hoje ainda, deve ter. Eu, assim, nos consultórios que eu passei na minha vida eu não vi, mas ele fala até que no divã seria confortável, que a pessoa teria um cobertor, papapá, né? Eu tô falando que eu não lembro de ter visto cobertinhas assim, divã, mas enfim, cada um, sei lá, né? Pode ter, mas a gente tenta manter uma temperatura agradável também, né? Não é legal que esteja muito frio no consultório, assim como não é legal que esteja muito quente. Ou seja, é todo um ambiente físico para que a pessoa possa ter as melhores condições para fazer o que ela tem que fazer. E o que ela tem que fazer? Ela tem que entrar num estado de introspecção, de falar e de ouvir o que ela está falando. E essas questões físicas, elas fazem parte disso, né? Se tudo isso está uma bagunça, pode ser que prejudique. Claro, né? Daí o consultório vai ser de cada um, tem de tudo que é tipo, vai depender do estilo do analista. O que é uma coisa importante também, porque a primeira pessoa que tem que estar à vontade no consultório, que tem que se sentir em casa no consultório, é o analista. Tem vários tipos de consultório, como eu falei, mas a partir do momento que tu tá à vontade no teu consultório, isso aumenta em muito as chances de que outra pessoa que chegue ali vá se sentir à vontade também. Se tu não tá à vontade, eu acho bastante difícil que outra pessoa vai poder estar. Então, assim, ó, essas questões físicas que eu estou destacando, objetivas, materiais, elas são importantes, sim. E é por isso que a gente presta atenção a elas, por isso que o Winnicott falou delas no texto dele. Agora, elas não são as mais importantes. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque assim, ó, uma coisa comum de acontecer, tu tá começando agora, tu vai montar o teu consultório, porra, daqui a pouco tu não vai ter dinheiro para poder fazer do jeito que tu gostaria de fazer, né? Comigo foi assim. Eu sei que tem gente que já começa com todo o dinheiro, à vontade ali, pode fazer, mas muitas vezes não. Ou às vezes tu nem pode fazer o teu consultório, né? Tu vai sublocar, e aí foi outra pessoa que fez, então ele não vai, sei lá, ter muito dessas tuas características, do teu jeito, e. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque no início pode ser que algumas coisas dessas que eu falei, elas não estejam tão bens como deveriam ser ou como tu gostaria que fosse. Eu não acho que isso seja tão grave. A partir do momento que tu não vai atender, como o Winnicott mesmo fala, num corredor, por exemplo. Por isso que ele acontece numa sala. Né? No hospital a gente atende no corredor, em tudo que é lugar, mas aí, como eu falei, é outro tipo de trabalho. O que eu acho mais importante? O que é o mais importante no setting? É o setting interno. E aí tem a ver com a análise do analista, que eu falei antes, e com essa disponibilidade emocional justamente para se emprestar para ter essa vivência. Isso que eu estava falando antes. Esse é o setting. Para mim sempre foi, eu sempre achei assim, ó, isso é o principal. Tu pode ter o teu consultório nesse aspecto físico, material que eu falei, completamente perfeito. Se não tivesse set interno, não vai ter tratamento. Ou assim, vai ter, mas vai ser um tratamento de merda, não vai adiantar porra nenhuma. Agora, como eu acabei de dizer, tu pode não ter o teu consultório montado daquele jeitinho que tu gostaria que fosse e tal, mas se tu tem esse set interno, vai que vai dar boa. Tá? Tu tem as condições para um bom tratamento, para que um tratamento aconteça, elas estão postas. Agora tem uma outra questão ainda, que para esse nosso assunto é mais importante ainda, e que daí a gente chega na questão da área de ilusão, que é a questão do setting psicanalítico ser um local seguro.
O Winnicott fala disso nos pontos ali que ele destaca do setting do Freud. O que significa ser um local seguro? Isso é muito interessante. E que a gente fala, eu sempre falo isso ali no final das entrevistas iniciais, quando a gente faz contrato, aquela coisa toda. Quando a gente pensa em local seguro, acho que envolve todas essas coisas, né, que eu venho falando aí do setting, do consultório, mas talvez a gente possa pensar no sigilo que a gente coloca para a pessoa. Em alguns casos é muito mais importante do que outros até, né, daquela questão de que tudo o que ela falar ali não vai sair dali, né? Então assim, a gente não sai contando para as pessoas o que nossos pacientes falaram, né? A gente sabe o que acontece, que tem gente que faz, mas é errado, né? É antiético, a gente não faz isso e tal. Então, é claro que isso é super importante, né? E eu também acho importante que isso seja dito. Mas é que eu acho que a segurança, que eu estou destacando tanto do setting, ela vai bem além da questão do sigilo. Para mim, o setting, o tratamento, ser um local seguro, significa que a pessoa vai poder fazer aquilo que eu chamei antes de teste. Teste no sentido dos seus afetos, das suas emoções, das suas vivências, das suas questões, isso que a gente vai se emprestar para ela poder vivenciar. E que é uma coisa que o Winnicott destaca naqueles pontos lá nesse artigo. Então ele diz assim, que a pessoa pode confiar no analista mais do que ela confia ou pode confiar nas pessoas fora da análise. Então ele diz assim, o analista ele não tem ataques de raiva, ele não revida, ele não, sei lá, se apaixona desesperadamente, tu entende? Então assim, o teu paciente ele pode se apaixonar por ti loucamente, fora da análise, talvez isso possa ser uma coisa ruim, tu entende? Alguém pode se aproveitar disso, o analista não vai se aproveitar, ele não vai devolver essa paixão. O teu paciente ele pode ter atitudes agressivas contigo, ele pode brigar contigo, ele pode te xingar, o analista não vai revidar. Não funciona, como o Winnicott fala, o olho por olho. É nesse sentido que o analista sobrevive. Tu entende? Que tem a ver com tudo que eu tô falando agora. Então, assim, ó, a pessoa pode vir hoje na sessão e ela pode brigar com o analista. Brigar, né? Sempre eu deixo claro isso, assim, via a palavra. Pode xingar o analista, ter um ataque de raiva e tal, não sei o quê. O que acontece? Na sessão seguinte, no horário que está combinado, o analista tá lá. E ele tá lá com a mesma disponibilidade de sempre. Disponibilidade essa do setting interno que eu falei, disponibilidade afetiva, a mesma de sempre. O que isso significa? Ele não foi destruído, ele sobreviveu e ele não revida, entende? Não é, tu não xinga de volta, ou tu não falta na próxima sessão, ou sei lá, sabe, tu tá me xingando, então agora eu vou cobrar mais caro, sei lá, alguma coisa desse tipo. Não, e isso daí é uma coisa importantíssima, porque a sobrevivência, né, nesse sentido que eu tô falando, é importante sobreviver de fato, né, obviamente, mas assim, nesse sentido que eu tô falando, a sobrevivência, ela é essencial para que a pessoa vá ganhando confiança. Nesse sentido, é ganhar confiança no analista, é ganhar confiança no setting, só que vai bem além disso, porque é a ideia, por isso que a análise não pode se alienar da realidade, a confiança que ela ganha ali, a ideia é que ela se espalha para a vida fora dali. Tem a ver com aquilo que eu falei lá no início. O mundo me suporta, o mundo suporta os meus afetos. E aí isso me dá confiança para seguir adiante. Eu seguir, né? Até porque seguir para trás não dá, mas assim... o seguir, ele é naquele sentido de um desenvolvimento com saúde, mais saudável, ou seja, de poder viver melhor, de poder ser mais feliz, esse tipo de coisa. E aí é nesse sentido, acho que tu tá conseguindo pegar o fio da meada, que o setting psicanalítico funciona como uma área de ilusão, nesse sentido do teste, e para usar os termos que o Winnicott usava também, do brincar,
da criatividade, né? O brincar a gente entende como uma questão de testagem também, de liberdade e de criatividade, de poder inventar as coisas. É por causa disso que naquele exemplo que eu dei lá da relação com o pai e do tipo de transferência daí que se estabeleceria com o analista, é por isso que eu disse que eu não sei se seria necessariamente esse contraponto, sabe? Teve um pai muito rígido, então agora eu vou ser mais, sei lá, frouxo nas coisas aqui. Não, porque eu estava pensando justamente nessa questão do paralelo com a área de ilusão. Aqui nós vamos inventar, nós vamos criar, né? Ter tido pai rígido, eu não sei, eu não acho que necessariamente isso me diga indubitavelmente que então tu precisa de um pai, de um relacionamento muito amoroso e afetuoso. É normal a gente pensar assim, eu não estou dizendo que seja errado, pode ser que sim, mas pode ser tanta outra coisa. Então, isso tem que ser vivenciado nesse sentido de ser inventado, de ser criado. E aí por isso que a gente precisa ter essa disponibilidade tão grande. Por isso que a gente precisa se analisar tanto, para poder ter essa disponibilidade, para poder ser aquilo que a pessoa precisa que a gente seja. E a gente não sabe isso por antecedência. A gente vai descobrindo, e isso não acho que seja uma coisa fixa também, porque ela vai se modificando. A pessoa vai, de alguma forma, nos dizendo. A gente vai tendo que ter que perceber, que descobrir, digamos assim, essas coisas. E aí poder ter essa vivência que vai poder trazer modificações. Então assim, ó, como tu deve ter percebido, eu gosto muito desse tema, né? Eu só falo aqui de coisas que eu gosto, né? E espero que tu goste também. Então, eu acho que se eu continuar, eu vou começar a me repetir muito, talvez só trocando as palavras ou até usando as mesmas palavras. Então, acho que por hoje tá bom. Eu queria muito falar sobre essa relação, assim, esse paralelo do objeto transicional como analista, da área de ilusão como setting psicanalítico. Certamente, eu não gosto de ficar fazendo promessas desse tipo, mas certamente esse assunto volta, a gente ainda vai conversar sobre isso. Eu espero que tu tenha gostado, tanto quanto eu gostei, que tu possa ter pensado coisas, questionado coisas para a tua clínica, para a tua vida, para os teus estudos, enfim, não importa. O importante é que a gente pense coisas. Se tu gostou, deixa um comentário, se inscreve no canal, deixa um like e a gente segue falando sobre psicanálise. Até a próxima!